Amém. 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 Irmãos, vamos abrir em Romanos, capítulo 3, versículo 9. Amém? Vou começar aqui, iniciar aqui a leitura. Amém. Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Até aqui, irmãos. Amém. Aqui, irmãos, entendendo um pouquinho mais, aqui ele começa, né? Todos os homens estão debaixo do pecado. Significa que todos nós já nascemos debaixo do jugo do pecado, né? Isso acontece naturalmente, qualquer ser que nasce. E isso ocorre por conta de um erro lá de trás, né? De Adão e Eva, quando eles comem lá do fruto proibido, né? A partir do momento que eles desobedecem à lei de Deus, o pecado entrou no mundo. Então, por isso, por essa questão do pecado, a gente é chamado hoje de homem natural, né? Então, o nosso ser, por conta dessa entrada do pecado, já nasce inclinado à carne. O que é isso, né? A inclinação à carne são as coisas do mundo. É o olhar para nós mesmos, apenas para nós, né? No sentido aqui do ego, da vaidade, do egoísmo, de fazer justiça com as próprias mãos, de vingança, ira, mágoa, aflição, tudo isso a gente chama de inclinação à carne, né? Só que a gente tem que ser forte, irmãos. Aqui em Romanos 12, um pouquinho à frente, no versículo 17, são versículos aqui que se seguem, que sempre tocam muito no meu coração. Sempre que a ira quer entrar no meu coração, o Senhor fala, irás, mas não pequeis. E sempre que eu tenho acontecem, né, situações do dia a dia ou alguma situação que me deixa um pouco chateada, de mágoa, eu lembro dessa parte aqui, dessa passagem. Então, lendo aqui no versículo 17, a ninguém tornes mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, assim, voltando um pouquinho da inclinação da carne, né? Até o homem tem aquele desejo de fazer justiça com as próprias mãos, de alguém que o aborrece. A gente enche o nosso coração de mágoa, de ira, e o Senhor não quer que isso aconteça, né? Então, eu estava até vendo uma pregação que eu vou ouvindo no rádio quando eu vou para o trabalho, e aí assim dizia, né? Falando um pouquinho dessa mensagem, assim dizia, às vezes acontecem essas situações e a gente pensa, né? Mas você não sabe o que ele fez comigo. E aí na pregação o pastor falava, eu não sei o que aconteceu contigo, mas eu sei o que aconteceu com Jesus Cristo. Então, aconteceu aquilo tudo, ele foi crucificado, ele sofreu tanto por amor
a nós. E lá quando ele estava na cruz, ele teve misericórdia, né? E pensou, não imputes a eles esse pecado. E inspirou a... Foi apedrejado? Estevão. Inspirou Estevão também, né? Quando ele estava lá e viu o céu se abrindo e falou que não seja ele imputado esse pecado. Então, assim, se nessa situação, irmão, Jesus Cristo e posteriormente o apóstolo Estevão perdoaram, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Eu sei que é difícil, que as situações são diversas, são setas, são dardos inflamados, mas assim, que a gente possa se inspirar em Jesus Cristo para vencer essa luta, né? Então, voltando aqui sobre a inclinação da carne, e sobre nós nascermos homens naturais, como eu havia falando, pelo sangue derramado na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e apenas por isso a gente é justificado pela fé, né? E a gente pode ser transformado em homens espirituais. Então a gente nasce natural, mas pela fé e pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pode ser transformado em homens espirituais. Então, pela misericórdia de Deus, a gente foi libertado do jugo do pecado, irmãos. Então, às vezes a gente se sente impuro, né, indigno de estar na presença do Santo dos Santos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio para nos salvar. E ele diz o seguinte para você hoje: vinde a mim como estais, porque ele transforma o nosso agir e o nosso viver, irmãos. Então eu vejo assim alguns testemunhos também de pessoas: mas eu não vou conseguir seguir essa caminhada porque é difícil, porque eu tenho um vício, ou porque eu sou assim, ou porque eu já fiz assado. Então, assim, irmãos, o Senhor fala, o Senhor está de braços abertos hoje: vinde a mim como estás, porque ele transforma. E a gente é testemunho vivo aqui, eu e o irmão Daniel, do quanto o Senhor tem nos transformado, do quanto a gente tinha vontade, inclinações à carne, que hoje a gente pensa assim: meu Deus, como o Senhor tira, né? E assim, é só pela misericórdia do Senhor mesmo que ele tira isso das nossas vidas, irmãos. Então, por mais que a gente pense assim: é difícil, eu não vou conseguir, a caminhada é dura, o Senhor troca, né, o jugo dele conosco, né? Então, ele não dá pra gente uma cruz maior do que a gente possa suportar, irmãos. Então, a tentação pode vir, assim, não é fácil, a gente passa por aflição, a gente passa por luta, mas o Senhor já nos justificou. Então, assim, a gente já é mais do que vencedor, né? A gente vem falando essa palavra porque aqui eu acho que o Senhor vem confirmando cada dia mais para que a gente tome posse dessa palavra, que a gente já é mais do que vencedor. O Senhor sara nossas feridas, o Senhor cura, o Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar, né, dessa condenação de pecado que a gente já nasce debaixo delas. Então, como eu ia falando, ele transforma o nosso agir, ele transforma o nosso viver. E quando você vê, igreja, assim, o Senhor nos incomoda, né? O Espírito Santo nos incomoda dizendo assim: isso está errado, isso está errado. Então não é assim de um dia para o outro. Claro que a gente precisa buscar e dar lugar, porque quanto mais a gente dá lugar, mais o Senhor transforma. Mas para dizer que a caminhada não é fácil, mas o Senhor nos ajuda, né? O Senhor nos transforma, e quando a gente vê a glória do Senhor entra na nossa vida, entra na nossa casa, e assim, é só alegria, tudo fica para trás, irmãos. Então, que a cada dia a gente possa nos deixar e principalmente querer ser transformados pelo nosso Senhor Jesus Cristo para nos tornarmos homens espirituais e sermos livres desse jugo do pecado, irmãos. Eu agradeço a rica oportunidade. Amém. Glória a Deus.